seara no assunto de vísceras abdominais. Então nós vimos as paredes abdominais, vimos o peritônio, vimos o mesentério, vimos agora o aumento maior e menor. Então agora nós estamos habilitados a conhecer o assunto vísceras abdominais. Logo nessa primeira imagem, a gente já consegue ver alguns órgãos importantes. Então a imagem de número 1, a gente observa o lobo esquerdo do fígado, o lobo direito do fígado. A imagem de número 2, o lobo esquerdo do fígado. Lembra quando eu mostrei para vocês aquela imagem da parede anterior do abdômen? Eu falei que a gente ia falar do ligamento falciforme quando nós formos falar em fígado, né? Aqui, olha, ligamento falciforme, que a imagem, o 3 está aqui fora do lugar, está aqui no processo tifoide, mas na verdade ele é aqui, tá? No ligamento falciforme. Número 4, o estômago. Número 5, o aumento maior. Nós ainda conseguimos observar aqui partes do intestino delgado aqui embaixo. Conseguimos observar também a vesícula biliar. Lembra quando eu disse para vocês que para a gente observar grande parte das vísceras abdominais, em especial o intestino delgado, o intestino grosso, nós teríamos que rebater o aumento maior? Então é exatamente isso que essa imagem agora no próximo slide vai mostrar. Observem que, deixa eu voltar aqui para vocês perceberem, é como se eu tivesse pego aqui, nessa região do aumento maior e levantado ele, rebatido ele. Olha só. Então nós estamos vendo aqui, número 1, o aumento maior, e o número 2 que ficou desconfigurado aqui, pessoal, o número 2 teria que estar aqui, olha, no cólon transverso do intestino grosso. Ok? O número 3, o colo ascendente, ele teria que estar nessa região um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Aqui o número 4, o seco, que é a região de transição do intestino delgado para o intestino grosso, tá? Através da válvula iliocecal, que nós vamos mostrar logo adiante. Aqui a gente está vendo todo o intestino delgado, o seu emaranhado de estrutura. Aqui no 6 a gente está vendo só o teto da bexiga urinária. Tá? E aqui no 5 o colo sigmoide, que é a porção final do intestino grosso. Então no intestino grosso nós vimos o seco, o colo ascendente, o colo transverso e o colo sigmoide. Ficou faltando apenas nós observarmos o colo descendente. Ok? Bom, pessoal, então, agora que as vísceras a gente já estudou o peritônio, estudamos o mesentério, os omentos, vimos as divisões estratigráficas, as camadas estratigráficas do abdômen, fizemos parede anterior, parede posterior, parede lateral, parede inferior, parede superior do abdômen. Agora nós estamos aptos a entender e a estudar cada uma das vísceras abdominais de forma isolada. E é o que nós vamos começar a fazer a partir de agora. E a primeira víscera que nós estudaremos é o esôfago, que na verdade não é uma víscera exclusivamente abdominal, ok? O esôfago ele começa ainda na região torácica e ele vai se dirigir e vai se esvaziar no estômago, que é um órgão abdominal. Tudo bem? Mas nós vamos, como a gente vai estudar praticamente todo o sistema digestório, que é praticamente todo dentro do abdômen, a gente não poderia deixar de estudar o esôfago no compartimento abdominal. Então o esôfago é um tubo fibro-músculo-mucoso, ou seja, constituído de músculo, em especial um tipo de músculo chamado músculo liso, possui uma membrana fibrosa e um epitélio mucoso, um revestimento mucoso, melhor dizendo, que se estende da faringe até o estômago, ou seja, ele se inicia na faringe e vai até o estômago, tendo em média 25 centímetros de comprimento. Ele se localiza posterior à traqueia, então é possível num corte transversal de pescoço a gente observar anteriormente a traqueia e posteriormente o esôfago, começando na altura da 7ª vértebra cervical, perfura, tá vendo como realmente ele passa pelo tórax, né?
perfura o diafragma pela abertura chamada hiato esofágico e termina na parte superior do estômago, onde ele vai esvaziar o seu conteúdo. Então ele começa na faringe, cruza todo o tórax, perfura o diafragma no hiato esofágico e esvazia o seu conteúdo lá no estômago. Como eu já disse para vocês, ele tem cerca de 25 centímetros de comprimento. Então aqui a gente está vendo, olha, aqui o esfíncter esofágico superior, que é a transição da faringe, que está posterior, com o esôfago. O esôfago ele começa no esfíncter esofágico superior e ele vai até o esfíncter esofágico inferior, que é onde vai desembocar, vai atravessar ou transpassar o diafragma, desembocando no estômago logo abaixo do diafragma. Então aqui a gente está vendo em torno dos 25, talvez um pouquinho mais do que isso, centímetros de comprimento deste órgão que é músculo, mucoso e fibroso. Aqui a gente está observando exatamente isso que eu disse para vocês. Aqui o músculo diafragma, transversalmente. Observe que o esôfago ele transpassa o músculo diafragma e aí ele vai se juntar ao estômago, esvaziando o seu conteúdo aqui dentro do estômago. Então aqui a gente tem o esfíncter esofágico inferior e lá no início, lá próximo à faringe, o esfíncter esofágico superior. Tudo bem? Como nós vimos, o esôfago ele é um órgão que tem uma parede muscular muito desenvolvida, né? E é um tipo de músculo que vocês estudam em histologia, que é o músculo liso, né? Esse músculo liso é de todo o trato digestório, ou de boa parte do trato digestório, ele apresenta um movimento rítmico, um movimento característico do sistema digestório, que a gente chama de peristaltismo. Tá? Então, o peristaltismo é um movimento em ondas, um movimento rítmico, que faz com que o bolo alimentar ele se desloque por todo o trato do sistema digestório. Então, o peristaltismo já começa no esôfago, ok? E aí eu disse por diversas vezes que o esôfago ele se esvazia no estômago, né? E a gente dá o nome dessa junção de junção gastroesofágica. Junção gastroesofágica, não é isso? O próprio nome diz, é a junção do estômago com o esôfago, né? E aqui a gente está vendo nessa ilustração o esfíncter esofágico inferior, que faz o trabalho de contenção, de permitir que o bolo alimentar desça do esôfago e se esvazie no estômago e impedir até determinado momento o retorno desse bolo alimentar. Tudo bem? Então esse aqui é o esfíncter esofágico inferior. Então já que nós estamos já com o estômago aberto aqui na tela, falaremos a partir de agora do próprio estômago. O estômago é um órgão, uma bolsa, que pode ter um volume variado, uma grande capacidade de distensibilidade e que tem como algumas das suas características o fato de a sua parede ser constituída por glândulas exócrinas que vão liberar o suco gástrico, que vão continuar um processo de digestão química. Além disso, as paredes do estômago elas também possuem músculos lisos que geram contração nesse estômago e essa contração do estômago vai misturar esse bolo alimentar, esse alimento que chegou ali no estômago com esse suco gástrico e conduzir esse bolo alimentar até a porção inicial do intestino, onde vai receber outros sucos digestórios. Então nós vamos falar a partir de agora do estômago, que repousa entre o esôfago e o duodeno, ou seja, está localizado o limite do estômago, o limite superior é o esôfago e o limite inferior é o duodeno, está do lado esquerdo da cavidade abdominal, tem a maior parte do estômago do lado esquerdo da cavidade abdominal. Sua porção superior repousa contra o diafragma e a porção inferior
é o pâncreas. Tudo bem? Então nós fizemos a delimitação do estômago. A delimitação superior é o esôfago, né? E a delimitação inferior é o duodeno, do intestino delgado. Está ao lado esquerdo da cavidade abdominal e a sua porção superior repousa contra o diafragma e a porção inferior contra o pâncreas. Vazio tem aproximadamente 50 ml de volume, ele reduz bastante. Normalmente recebe 1 litro de comida, mas ele tem uma grande capacidade de distensibilidade, como eu já disse para vocês, podendo chegar a 4 litros de capacidade. Ok? Aqui a gente está vendo o estômago in situ, né? O estômago localizado. Nós já demos nome para essa estrutura aqui, que é o aumento maior, que nada mais é do que a junção de 2 ligamentos. O ligamento hepato-duodenal e o ligamento hepatogástrico, formando assim o aumento menor. Aqui a gente está vendo algumas porções do estômago. Antes de falar propriamente do estômago, vou sanar a curiosidade de alguns, mostrando algumas estruturas que a gente está vendo aqui. Aqui nós estamos vendo o fígado rebatido, né? O lobo esquerdo do fígado aqui, o lobo direito do fígado aqui, a vesícula biliar neste local. Aqui nós estamos vendo um pedacinho do rim, aqui uma flexura do intestino grosso, né? um trecho do intestino grosso, aqui o aumento maior, ali a flexura cólica esquerda, que também é conhecida como flexura esplênica. Por que esplênica? Porque ela está embaixo do baço, olha, está aqui o baço, ok? E aqui a gente está vendo o estômago na sua forma característica. Tá? O estômago ele pode ter várias formas, não necessariamente apenas essa. Mas a gente divide anatomicamente falando o estômago em fundo, corpo, que é a maior parte, porção cárdica, pela proximidade com a área cardíaca, o antro pilórico, o canal pilórico e aqui o intestino delgado, que é o duodeno. O antro e o canal pilórico formam o piloro, ou a porção pilórica do estômago. O estômago ele ainda tem 2 curvaturas, a curvatura gástrica maior ou grande curvatura, que está aqui, e a curvatura gástrica menor ou pequena curvatura, que está aqui. Então, vamos repetir as partes aqui do estômago: fundo do estômago, região cárdica do estômago. Aqui a gente está vendo a grande parte do estômago, que é o corpo do estômago, e essas 2 regiões associadas, que é o antro do piloro e o canal pilórico, formam a porção pilórica do estômago, que é a porção final do estômago até o esvaziamento no intestino delgado. O estômago tem 2 curvaturas, a curvatura gástrica menor e a curvatura gástrica maior, ou pequena curvatura e grande curvatura. Aqui é um esquema, né, um desenho que mostra o estômago separado daquelas outras estruturas que nós vimos na imagem anterior, mas mostra ainda as mesmas regiões, mas vale a pena aqui a gente observar ou repetir para gravar, né? O estômago como um todo, dividido por fundo, corpo, antro e canal pilórico, formando a parte pilórica do estômago,